Então essa telinha que vocês estão vendo aí na gravação, ela, telinha vermelha, é exatamente a câmera onde eu estou gravando. Mudei a forma de gravar. Não sei se vocês viram das outras vezes, mas quando eu estava gravando alguma coisa, ela apareceu de cabeça para baixo. Exatamente por causa disso. Porque a minha câmera, quando ela me mostra alguma coisa, ela sempre vai mostrar de cabeça para baixo. É triste. Então, para facilitar, eu estou gravando por aqui mesmo. Tava tendo alguns problemas com a internet para poder gravar direto lá. Então a gente vai começar por aqui. Então, se quiser acompanhar pela apresentação, né, talvez fique até mais fácil. Bom, vamos lá. Eu havia passado para vocês algumas atividades. Estou aqui na 2002, mas as atividades para as turmas são iguais. Então nós temos aí, ó, vencer uma atividade 9 de maio, tá? Vale a pena vocês entregarem, mesmo que seja atrasado, porque todas as pontuações que eu estou dando referentes ao bimestre são devido à aplicação das atividades, beleza? E então, por exemplo, você entregando a atividade, você vai ganhar lá os pontos, claro, atividade estando certo, né? E também vai ganhar a presença. Então, eu estou computando a presença com a participação. Então, boa noite. Então, ó, a gente tem uma atividade aí para o dia 9 de maio. Quem não entregou, quero os exercícios 403, 404, 405, 406. Pode entregar, mesmo que seja atrasada, vale a pena. E a gente tem uma atividade que vence agora no dia 15, que é a 409, 366 e 370. Então também entregar ela no prazo, tá? Não esqueçam disso. E a atividade que a gente viu na semana passada, que foi exatamente a 371, 375, 378, que é o que a gente vai começar a resolver agora. É... Então, basicamente o que eu havia passado na última aula é referente a esses três exercícios, onde a gente começou a ver a parte de calorimetria. Se eu não me engano, a gente começou a apresentar as fórmulas, né? O Kimacete e o Kimolé. E vamos fazer pelo menos algum desses exercícios. Então, buscando aqui. Então a gente tem ali, ó, 371, temos a 375 e 378. Então eu vou fazer com vocês a 375 e 378, porque ela se parece muito mais com as outras. Então só encaixando aqui no layout da tela, do quadradinho vermelho, que é onde eu estou filmando a nossa videoaula. Então nós temos aí: a panela de pressão permite que os alimentos sejam cozidos em água muito mais rapidamente do que a panela convencional. Sua tampa possui uma borda de vedação que não deixa o vapor escapar, a não ser, a, a não ser através de um orifício central sobre o qual assenta um peso que controla a pressão. Quando em uso, desenvolve uma pressão equivalente no seu interior. Para a sua pressão segurar, é necessário observar a limpeza do orifício central e a existência de uma válvula de segurança, normalmente situada na tampa. O esquema da panela de pressão e um diagrama de fases da água são apresentados abaixo. Então vamos lá. Então primeiro vamos entender o que significa esse diagrama de fases. Então repara que no gráfico ali ele vai fornecer para a gente o design da panela,
né, a gente chegou a discutir o que acontece com a panela de pressão, né? Ou seja, você aumenta, você retém o volume. Nisso que você retém o volume, você faz com que o líquido ele fique mais pressurizado. Ou seja, no momento que ele fica pressurizado, isso faz o quê? Com que a temperatura dentro da panela de pressão ela aumente. Nisso que a temperatura dela aumenta, nós temos o seguinte, nós temos que a água ela acaba ficando líquida. Então, ela consegue cozinhar os alimentos a uma temperatura maior. Ou seja, o tempo menor. Com isso, você tem um tempo menor de cozimento. Então, vamos lá. Para que serve esse gráfico de diagrama de fases? Então, sempre a gente chegou a ver basicamente as mudanças de fase, né? Boa noite. Estamos resolvendo 375. Então, o que acontece? A gente chegou a ver na parte de calorimetria o que era lá o que eram as mudanças de fase. Ou seja, vimos lá que era sólido, líquido e gasoso. E vimos que um grande influente da mudança de estado de uma substância é a temperatura. Só que não só a temperatura, como a pressão também vai ser um fator influente para essa mudança de fase. Ou seja, o que é a pressão? A pressão nada mais é do que uma força que você exerce para poder compactar as moléculas. Ou seja, se eu, por exemplo, se eu pressiono, né, uma bexiga, algo do tipo, eu estou pressionando para fazer o quê? Com que elas se mantenham unidas. Então, por exemplo, se eu aumento a pressão de um sistema, eu faço com que todas essas moléculas fiquem unidas. No momento que elas estão unidas, eu vou ter o quê? Eu vou ter exatamente um aumento dessa pressão. Então, pensa lá, no estado sólido, a estrutura ela é rígida, né? Tá todo mundo junto. No estado líquido, ele já está um pouco mais maleável, já está um pouco mais solto. E no estado gasoso, ele já vai estar mais solto ainda. Então, se eu exerço uma pressão que vai manter essas moléculas juntas, eu vou conseguir fazer, por exemplo, com que uma temperatura muito elevada, a substância ela esteja, por exemplo, no estado líquido ou até no estado sólido, né? Então, é o que a gente tem, por exemplo, com aqueles cilindros de oxigênio. O cilindro de oxigênio, o oxigênio que tem ali dentro, ele está pressurizado, ou seja, ele tem uma pressão tão grande que ele está líquido ali dentro. Ou seja, a pressão é tão absurda que as moléculas elas não conseguem ter uma distância. Então, elas não conseguem virar vapor. Então, no momento que você aumenta a pressão ali dentro, você faz com que elas fiquem em estado líquido. Então, como que funciona esse diagrama de fases? Então, o diagrama de fases ele tem ali dois lados. Um lado ele vai chamar de pressão e o outro lado ele vai chamar de temperatura. Então, a pressão ele chama ali em ATM. O que significa ATM? Significa atmosfera. Ou seja, ATM é a atmosfera. Em outras palavras, quando a gente está no nível do mar, a gente considera que a pressão que tem ali é de 1 atm. Tudo bem? Então, no nível do mar, eu vou ter 1 atm, ou 10 elevado a 5 pascal. Mas isso aí a gente vai ver futuramente nas próximas aulas. Então, ele vai desenvolver esse gráfico que ele é meio que inclinado, como se fosse aí um x elevado a 2, uma equação de segundo grau, algo do tipo. Então, o que eu vou ter ali naquele gráfico? Eu tenho de um lado ele está vapor e de outro lado ele vai estar líquido. Então, o que isso significa? Significa o seguinte: se eu tenho uma pressão muito elevada para uma temperatura muito baixa, né, pensa, eu tenho uma pressão muito alta para uma temperatura muito baixa. Então, esse cara ele vai estar mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Então, esse ponto significa que ele vai estar no estado líquido. Mas se eu tenho essa mesma pressão, só que numa temperatura muito, muito elevada, esse cara ele pode estar literalmente aqui, ó,
no estado vapor. Então, esse gráfico ele mostra como que eu relaciono a pressão com a temperatura, ou seja, os dois estados de uma substância, né? Então, basicamente essa linha é onde eu tenho a mudança de fase. Tanto que se a gente for olhar ali no gráfico, aqui, ó, quando eu tenho 1 atm, ou seja, 1 atm é uma atmosfera, o nível do mar, eu vou ter uma temperatura aqui embaixo, ó, de 100 graus Celsius. Ou seja, a água vai entrar em vapor quando ela chegar em 100 graus Celsius, para 1 atm. Mas se por acaso eu estou, igual por exemplo a gente está na serra a pressão é menor. Né? Isso a gente sente, por exemplo, quando a gente vai subindo a serra e o nosso ouvido chega a dar aquele estalo. Né? Ou seja, o que significa aquele estalo no ouvido? O nosso corpo está sempre submetido a uma pressão. Ou seja, essa pressão é o que vai fazer, por exemplo, com que o nosso corpo esprema, por exemplo. Né? Ou seja, é como se a gente tivesse literalmente uma bexiga, uma bolinha, e eu estou pressionando essa bolinha. Estou pressionando. É isso que é a pressão. Só que quem está fazendo isso é o ar. Só que assim, para o nosso corpo funcionar, ele precisa igualar a pressão de fora. Ou seja, o som que a gente escuta é uma variação da pressão. Então, o nosso corpo precisa igualar a pressão que tem externa. Por isso que quando a gente sente aquele estalo, é o nosso corpo se igualando a essa pressão. Isso é um motivo também do porquê que a gente não escuta debaixo d'água. Porque a pressão da água, exercida pela água, é muito maior do que a pressão do ar. Então, o nosso corpo não consegue se adaptar a essa pressão aquática. Por isso que a gente não consegue escutar direito, né, com nitidez, o debaixo d'água. Então, por exemplo, no nosso nível, aqui, ó, que a gente está numa pressão menor, essa água consegue evaporar numa temperatura menor. Então, qual é a grande sacada da panela de pressão? Voltamos lá à panela de pressão. Eu aumento a pressão da minha substância. No momento que eu aumento, a temperatura em que ela vai ficar em líquido vai ser maior. Ou seja, digamos ali, ó, olhando para o que eu desenhei, digamos que aqui seja uma pressão de 1 atm. No momento que eu boto 1 atm aqui, ó, eu vou ter 100 graus. Mas se eu faço com que essa pressão aumente para 2 atm, essa água ela consegue ficar líquida a uma temperatura maior. Ó. Então ela vai ficar líquida a uma temperatura maior, pode ser, sei lá, 120, 130. Então eu consigo ter um cozimento do meu alimento mais rápido. Né? Assim que funciona o gráfico. Então voltando lá para a questão. A vantagem do uso da panela de pressão é a rapidez para o cozimento de alimentos. Isso se deve ao quê? A pressão no seu interior, que é igual à pressão externa? Não, né? Porque a pressão externa é a pressão atmosférica que a gente tem. Lá dentro ele vai estar cozinhando uma pressão maior. Por isso que as pessoas têm que tomar cuidado, que a panela de pressão ela pode acabar explodindo, né? Se você não tomar conta. Para isso que servem aquelas válvulas de segurança, para evitar com que isso ocorra. No outro a gente tem ali B. A temperatura no interior que está acima da temperatura de ebulição da água no local. A princípio sim. Vamos continuar lendo para ver se tem outro. C. A quantidade de calor adicional é transferida à panela. Não, né? Tanto que quando você coloca a panela lá e a panela começa a apitar, significa que ela chegou no máximo de pressão. Então você pode até botar em fogo baixo, porque o consumo, ou seja, o tempo de cozimento vai ser o mesmo. Só que você botando em fogo baixo, você economiza gás, né? Então não é. Letra D, a quantidade de vapor que está sendo liberado pela válvula. Também não. Letra E, a espessura da parede, que é maior do que a panela comum. Não. A espessura é maior mais por questão de segurança, para ela dar uma consistência maior, ou seja, caso venha a ter uma explosão ou algo do tipo, a estrutura da panela ela consegue segurar. Né? É, por exemplo, igual que a gente tem com aqueles botijões de gás de cozinha. Ou seja, o gás de cozinha que está ali dentro, ele está em estado líquido. Só que ele tem uma estrutura bem rígida, né?
parece que é bem pesado, exatamente para poder segurar toda essa pressão. E até uma coisa bem interessante é que a geometria influencia. Ou seja, se eu tiver algum canto, né, alguma ponta, algo do tipo, basicamente eu vou ter o quê? Eu vou ter um concentrador de tensões, ou seja, a pressão ela vai ficar acumulada ali dentro. Então, por isso que, por exemplo, o avião, quando a gente vê o avião, por exemplo, a janela do avião, não sei se já chegaram a ver, né? Vou mostrar aqui. Ela não tem cantos, ó. Ela é literalmente arredondada, ó, exatamente por causa disso. Ó, a mesma coisa quando a gente tem aqueles caminhão de gasolina ou caminhão-pipa. O caminhão-pipa, repara, ele não tem uma estrutura pontiaguda, ou seja, ele não é retangular. Ele é literalmente um cilindro para quê? Para ele poder segurar essa pressão que é exercida ali pelo gás, né? Ou seja, você pode ter alguma situação em que o caminhão ele pode ficar no sol, essa temperatura pode aquecer o caminhão e você pode ter literalmente que esse gás, que essa gasolina, ela pode literalmente dilatar e pode ocorrer dela literalmente explodir. Ou seja, é um caso bem sério, né? Bem preocupante. Vocês estão entendendo, gente? Então, a resposta é a temperatura interior que está acima das demais. Então, letra B. Tá conseguindo entender? Pegou a ideia? Então, a gente tem exatamente esse caso. A gente vai estudar, depois que a gente terminar essa parte de calorimetria, a gente vai começar a ver essa parte de gás, pressão, relação, que aí já é outro detalhe. Mas vamos para a próxima questão, que é 378. Então, 378. Temos ali, ó, um laboratório. Para se obter água a 30 graus, misture uma torneira 15 graus com água quente a 60 graus. Para isso, coloque-se um recipiente com capacidade térmica de 500 cal por grau Celsius, com 5 litros de água quente sob uma temperatura de vazão de 1 litro por minuto, durante certo tempo. Esse intervalo de tempo em minutos é igual a... Então, vamos lá. Essa é uma questãozinha um pouquinho mais chata, mas vamos fazer ela. Estou só botando aqui uma das pecinhas para imprimir. E a gente já começa. Espera aí. E foi. Então vamos lá. Pronto. Então, 378. Repetindo o enunciado. No laboratório, para se obter água a 30 graus, ou seja, eu quero que a minha temperatura final ela seja de 30 graus. Mistura-se água da torneira a 15 graus com água quente a 60 graus. Então vamos lá. Boa noite, Ana. Estamos fazendo a questão 378. Então ele fala que a temperatura, ele quer obter água a 30 graus. Para isso ele vai misturar a água a 15 graus. Mistura-se a água da torneira a 15 graus com água quente a 60 graus. Então ele fala que para isso coloque-se um recipiente com capacidade térmica de 500 cal por grau Celsius. Tá? Então eu tenho um recipiente. Que ele tem ali 500 calorias por grau Celsius,
com 5 litros de água quente. Então, água quente eu tenho 5 litros. Sob uma torneira cuja vazão é 1 litro por minuto. Tá, então ele vai ter... Então ele pergunta durante um certo intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo em minutos é o valor próximo de. Então, moral da história. Ele está misturando a água a 15 graus e ele quer que chegue a 30. E ele quer saber em quanto tempo ele vai fazer com que essa água aqueça e chegue lá aos 30 graus. Certo? Moral da história é isso que ele quer. Então, vamos lá. Vamos lá, que esse aqui é um pouquinho mais chato de fazer. Então, primeiro passo. Eu tenho que são 5 litros de água quente. Então, deixa eu mudar aqui. Eu tenho 5 litros. Deixa eu ver se eu até jogo aqui a questão para o cantinho, que aí eu consigo ler ela, enquanto isso vocês vão vendo na câmera. Fica mais fácil. Pronto. Então eu vou ter ali, ó. Eu vou pegar 5 litros, ele mostra lá, ó. Considere a densidade da água igual a 1 grama por centímetro cúbico. Ou seja, 1 kg de água pesa exatamente 1 litro de água. Então eu vou ter, na verdade, se eu tenho 5 litros, eu vou ter 5 quilos de água quente a 60 graus. E essa água ela tem que chegar a que temperatura? Ela tem que chegar a 30 graus, porque é a temperatura que eu estou querendo para poder misturar. Então eu consigo calcular qual é a quantidade de calor que eu vou liberar nesse processo. Então vamos lá. A quantidade de calor que eu vou liberar, a gente viu duas fórmulas, Q igual a mc ΔT e a outra Q igual a ml. Como eu tenho só uma mudança de temperatura, então eu vou utilizar só o Q igual a mc ΔT. Então, Q igual a mc ΔT. Minha massa é 5 kg, só que o calor específico da água ele é 1. Ou seja, vou botar aqui no cantinho, ele é 1 cal por grama grau Celsius. Então eu vou ter o seguinte, que como está em grama, minha massa não pode ser 5 kg, ou seja, minha massa tem que ser 5.000 gramas. Então eu vou ter 5.000 vezes 1. Temperatura final que eu quero obter, 30. Temperatura inicial que ele está, 60. Então minha quantidade de calor vai ser aqui 5.000 vezes menos 30. Então vai dar menos 15. Então eu tenho menos 150 quilocalorias. Deixa eu ver se eu diminuo. Não. Então, significa o quê? Para essa água sair de 60 graus a 30 graus, ela vai gastar 150.000 calorias. Essa é a ideia. Agora, o que a gente precisa ver? A gente precisa calcular qual vai ser o outro, da outra água da torneira. Tá, então ele fala que a vazão da água, olha lá, coloca assim o recipiente de capacidade térmica de 500 cal por grau Celsius com 5 litros de água quente sob uma torneira, cuja vazão de 1 litro por minuto. Então, essa água que eu tenho a 15 graus, ela tem uma vazão de 1 litro para cada minuto. Ou seja, o que eu preciso descobrir? Quanto de água eu tenho que misturar com a 15 graus para ela chegar a 30. É essa a ideia. Ou seja, moral da história. Vou ver se eu consigo resumir aqui, que talvez esteja um pouco confuso para vocês. Eu tenho água a 60 graus, que representa 5 litros.
e eu quero misturar com a água da torneira, que ele vai estar a 15 graus, e no final essa água ela tem que estar a 30 graus. Então eu estou pegando a água da torneira que está mais fria e estou juntando com essa água que está aqui. Só que aí, o que acontece? O que eu tenho? Eu descobri que para essa água de 60 graus chegar a 30 graus, ela tem que perder 150.000 calorias. Então a quantidade de calor que ela vai perder, menos 150.000 calorias. Só que aí o que acontece? Para onde vai toda essa energia que ela perdeu? Para onde vai todo esse calor que ela perdeu? Vai para quem? Para a minha torneira, né? Porque ela vai absorver, ela que vai pegar esse calor e vai chegar a 30. Então eu vou fazer a mesma conta, que é igual a mc ΔT, só que quem vai ser a quantidade de calor que eu vou utilizar? O 150.000. Então eu sei que o calor específico ele é 1 cal por grau Celsius. Quais são as temperaturas? Ele vai de 15 para 30. Então eu vou ter ali, ó, 1, 2, 3. Minha massa é o que eu quero descobrir. Calor específico 1. Ele vai de 15 para 30, então final é 30, inicial é 15. Então, 1, 2, 3, 4. Então eu vou ter aqui 15N. N dividido por 15. Então, na verdade, eu vou ter só 1.000. Então, minha massa ela tem 1.000 gramas. Tudo bem? 1.000 gramas. Isso representa o quê? Isso representa exatamente 1 quilo. Ou seja, minha massa é de 1 quilograma. Só que aí a gente tem que a água, a densidade da água é exatamente o quê? Ela, 1 quilo representa 1 litro. E o que ele diz aqui da vazão da água? O que é vazão? Vazão é um volume por um tempo. A cada 1 minuto, essa torneira libera 1 litro. 2 minutos, 2 litros e por aí vai. Então, se eu preciso de uma massa de 1 litro para exatamente 1 minuto, então o tempo que ele vai demorar vai ser exatamente esse. Ou seja, se é 1 litro para cada 1 minuto, então o tempo que ele vai demorar para poder aquecer é de 1 minuto. Simplificando, de certa forma, é isso. Provavelmente deve ter que fazer alguma relação com a capacidade térmica. Mais alguma dúvida sobre a questão? Pegaram mais ou menos a ideia? Pegaram pelo menos a ideia do exercício? Ou seja, minha água que está... Eu tenho uma água a 15 graus, eu vou misturar com a 60, para no final dar 30. Então, primeiro eu calculo quanto dessa água de 60 ela está perdendo de energia para chegar a 30. E esse calor que ele está perdendo vai para quem? Vai para a água a 15 para ela aquecer. Aí o que eu quero encontrar? Eu quero encontrar a massa, né? Então, ó, calculei, achei a minha massa, 1.000 gramas é 1 quilo, 1 quilo é igual a 1 litro, e eu sei o quê? Que a vazão é de 1 litro por minuto, ou seja, em quanto tempo eu vou conseguir obter 1 litro? Em 1 minuto. Então essa seria a resposta. Certo, gente? Dúvidas? Então, essa é a parte. Vamos ver se a gente faz mais alguns exercícios, porque os que eu passei para vocês são uns bem chatinhos. Deixa eu ver se eu acho outro. Tá, esse aqui.
fazer isso com vocês. 374 é um pouquinho chato. Aqui já é a parte de rotação. Vamos fazer então vamos continuar com a matéria. Vamos fazer esse problema 384, né? Já que a gente já está entendendo mais ou menos qual é a ideia. Tá, então vamos lá. Esse 384 ele diz o seguinte: um bloco de gelo de 200 gramas está a uma temperatura de menos 10. Ele é colocado num calorímetro de capacidade térmica desprezível, contendo 400 gramas de água, cuja temperatura é 12,5. Sabendo que o calor específico da água é tal, que o do gelo é tal, que o calor latente de fusão é tal, calcule a massa do gelo em gramas, que é fundido até o sistema atingir o equilíbrio. Então, esse tipo de questão já é uma questão um pouquinho mais difícil. Mas qual é a ideia? A gente vai colocar ali um bloco de gelo, que ele vai ter uma massa de 200 gramas, a uma temperatura de menos 10, e ele é colocado com água a uma massa de 400 a uma temperatura de 12,5. Então eu tenho lá que o calor da água é 1, eu tenho que o C do gelo é igual a 0,5, e eu tenho que o LF é 80. Então ele pergunta, calcule a massa do gelo em gramas que é fundido até o sistema atingir o equilíbrio. Então, o que ele está dizendo ali para a gente? Vamos lá. O exercício ele está dizendo que eu vou pegar a água que está uma temperatura a 12,5, vou misturar com o gelo a menos 10 e ele quer saber quanto de gelo derreteu nesse processo. Tudo bem? Então significa o quê? Todo o calor que a água liberar vai ser absorvido pelo gelo. Ele quer saber exatamente qual dessa massa que vai derreter. Então o primeiro passo que eu vou fazer é o seguinte: se eu estou misturando esse cara que está menos 10 com esse que está 12,5, eu vou supor que, por exemplo, estou supondo que, como ele disse no enunciado, qual é a quantidade de massa que vai derreter, eu estou supondo que não é toda a massa que vai derreter. Né? Concorda comigo? Isso aí é pura interpretação. Ou seja, não vai ser os 200 gramas que vão derreter. Provavelmente deve ser 100, 150, nunca se sabe, né? Então, eu posso supor que a temperatura de equilíbrio vai ser 0 graus. Por que 0 graus? Porque se ele tiver uma temperatura maior do que 0 graus, significa que todo o gelo derreteu. Se ele tiver uma temperatura menor do que 0 graus, significa que o gelo nem começou a derreter. Então, estou supondo que ele vai chegar a 0 graus. Então, vamos verificar. Primeiro, eu vou verificar qual é a energia que esse cara vai liberar de 12,5 até 0 graus. Então, como ele vai só mudar a temperatura, Q é igual a mc delta T. Lembra, as duas fórmulas que a gente viu. Então, Q, a massa, 400, calor específico, que é a propriedade do material, 1, temperatura, sempre final menos inicial, 0 menos
12,5. Então, minha quantidade de calor, 400 vezes menos 12,5. Então, se eu fizer 400 vezes menos 12,5, aqui no cantinho, 400, deixa eu ver, bom, bota aqui, vezes 12,5, eu vou ter 5.000. Então, eu sei que essa água libera essa quantidade de calor, 5.000 calorias. Agora, o que vai acontecer com o meu gelo? Meu gelo está a menos 10. Só que o que acontece? Ele não vai mudar de estado físico, ou seja, ele não vai derreter de uma hora para outra. O gelo só derrete quando chega na temperatura de fusão dele, que é 0 graus. Então, primeiro eu vou ter o meu gelo a menos 10. E esse gelo a menos 10, ele vai virar gelo a 0 graus. Depois que ele vai virar água a 0 graus. Então, repara que o meu gelo ele vai fazer aqui duas etapas diferentes. Boa noite, estamos fazendo a questão 384. Resolvemos a 375 e 378. Então, a gente está dando continuidade com a matéria. Então, o que diz o exercício? Ele fala que pega gelo a menos 10 graus e mistura com água a 12,5. E ele pergunta quanto de gelo vai derreter. Então, o que eu estou supondo? Se ele está perguntando quanto de gelo vai derreter, qual é a massa desse gelo que derrete, eu estou supondo que não é todo gelo que vai derreter. Logo, se não é todo gelo que vai derreter, minha temperatura de equilíbrio é 0. Ou seja, no final, eu vou misturar esses caras e eles vão se igualar a uma temperatura de 0. Por que 0? Se eles tiverem uma temperatura maior do que 0, significa que todo o gelo derreteu. Se eles tiverem uma temperatura menor do que 0, significa que eles não chegaram a derreter. Então, o que eu verifiquei aqui? Primeiro, eu verifiquei quanto que minha água vai liberar de calor para chegar a 0. Ou seja, se ela estava 12,5 e chegou a 0, Q é igual a mc ΔT, então ela vai liberar 5.000 calorias. Agora, meu gelo, para ele poder começar a derreter, ele primeiro tem que chegar a 0 graus, para depois que chegar a 0 graus, aí sim ele vai virar água. Então, vamos lá. Então, nessa primeira etapa, aonde ele vai derreter, nessa primeira etapa aqui, onde ele, no caso, vai aquecer, como eu tenho uma mudança de temperatura, Q é igual a mc ΔT. Então, vou calcular a quantidade de calor. A massa é 200, calor específico do gelo, 0,5. Temperatura vai de menos 10 a 0. Então, final menos inicial. 0 menos 10. Né? Final menos inicial. Então, eu vou ter ali, menos com menos dá mais. Então, aqui vai dar 10. 200 vezes 0,5, 100. 100 vezes 10, 1.000. Então, o que eu consegui achar? Eu consegui achar que dos 5.000 liberados pela água, apenas 1.000 vão ser usados para a água, para o gelo chegar a 0 graus. Logo, quanto que vai sobrar para a água derreter? 4.000. Então, vai sobrar 5.000 menos 1.000, 4.000 calorias. Então, 4.000 calorias é a quantidade de energia necessária que sobrou para o meu gelo derreter.
Então agora eu vou ver qual é essa massa que o gelo derrete. E como que eu vou saber? Como eu tenho uma mudança de estado, a forma que eu utilizo, Q é igual a ml. Só que quem vai ser essa quantidade de calor? Vai ser exatamente meus 4.000. Minha massa é o que eu quero descobrir, afinal a pergunta é quanto de gelo derrete. Meu L é 80. 4.000 dividido por 80, cortou aqui os zeros. 400 dividido por 8, posso fazer dividido por 4, vai dar 100 dividido por 2. Minha massa é 50. Ou seja, de 200 gramas de gelo, apenas 50 vai derreter. Ou seja, 150 gramas vão continuar gelo. Então, aí ele pergunta, calcule a massa de gelo em gramas que é fundida, ou seja, que derrete. Então eu vou ter 50 gramas só. Dúvidas? Alguma dúvida, gente? Conseguiram entender? Ainda não? Beleza. Conseguiram entender a lógica, pelo menos, do exercício? Né? Então, só para a gente terminar, então o que a gente vai ter aí como exercício para casa? Vai ser exatamente aquele gráfico de diagrama que eu havia mostrado para vocês. Ó. Então, para quem não estava aí na aula e acabou chegando, para que serve esse diagrama, que é o que está na 375? Ele mostra a relação entre pressão e temperatura, ou seja, eu havia falado que a temperatura de fusão da água, que a água sai do estado sólido para o estado líquido, é de 0 graus. Entretanto, essa pressão depende da temperatura. Né? Foi o que a gente viu na questão anterior, ó. Na 375. Ó. Cadê? Ó? Aqui, ó. Na questão 375, a gente vai ter o quê? Que dependendo da pressão que eu tenha, ou ele vai estar no estado líquido ou no vapor. Por exemplo, se eu tiver numa pressão de 1 atm, que é a pressão atmosférica, ou seja, o que é pressão atmosférica? É a pressão que a gente tem no nível do mar. E o que é pressão? A pressão é a força que é exercida sobre a gente para meio que manter a gente unido. Por exemplo, nós estamos sempre sendo submetidos a uma pressão. Ou seja, o ar que fica em cima da nossa cabeça, ele tem uma massa. E essa massa empurra a gente para baixo. Então, por isso que quando a pessoa entra lá no fundo do mar, a pressão é muito maior. Porque a coluna que está em cima da cabeça dela é maior. Então, o que acontece? Se eu tiver a uma pressão de 1 atm e 80 graus, ela vai estar nesse pontinho aqui, ó, onde está a minha mãozinha. Então, significa que a água ela vai estar no estado líquido. Mas conforme eu vou aumentando essa temperatura, ó, 120 graus, ele vai virar agora vapor. Só que o que acontece? Se eu coloco, por exemplo, essa água numa panela de pressão, eu consigo o quê? Eu consigo fazer com que a pressão aumente. Então, olha minha mãozinha subindo. Então, digamos, 3 atm, agora eu vou ter que a água ela vai estar no estado líquido. Então, por ela estar no estado líquido, isso permite, por exemplo, com que a água ela possa cozinhar a uma temperatura maior. Né? Ou seja, ela vai cozinhar o alimento a uma temperatura muito maior. Essa é a ideia. Mas voltando lá para o nosso exercício. Então, o exercício para casa vai ficar exatamente esse aqui, ó, 393.
vai ficar o 394 395 e 396. Então, o que significa aqui? Ó? Ele mostra basicamente o estado, ó, em que eu tenho no material A e material B. Esses gráficos aqui, ó, é onde eu tenho aquela curvatura, onde ele vai estar mudando o estado físico. E o interessante é que eu tenho esse aqui, ó, chamado na água de ponto tríplice. O que é o ponto tríplice? Se eu conseguir regular um determinado nível de pressão e temperatura, eu consigo fazer que a água ela fique em estado líquido, fique em estado gasoso e fique em estado sólido ao mesmo tempo. Olha que interessante. Quer ver? Ó, mostrar para vocês. Aqui, ó, ponto tríplice da água. Então, ó, eu consigo, talvez acho que com vídeo deve ser melhor. Então, o que acontece? Se eu tiver uma temperatura muito baixa com uma pressão muito baixa, repara que aqui, ó, na água, minha água está só líquida. Conforme ele vai diminuindo a pressão e vai regulando a temperatura, repara que agora a água ela virou gelo. Olha que interessante. Então agora eu tenho a água no estado líquido e eu tenho a água no estado sólido. E ó, ele vai dar um zoom nela. Ó, ela está borbulhando, ó. Tá vendo que ela está meio que borbulhando? Esse borbulhamento, ó, tá vendo que ela está borbulhando? Esse borbulhamento é o vapor da água. Quando a gente bota a água para ferver, ó, olha lá, ó. Então, ó, eu tenho a água borbulhando, ela está no estado líquido e ela está no estado sólido. Ou seja, esse ponto tríplice é uma relação de temperatura e pressão. Se eu consigo regular esses caras, ó, vamos ver, talvez esse vídeo aqui tenha uma resolução um pouquinho melhor. Esse aqui não tem uma resolução muito boa não. Mas eu consigo fazer com que eu tenha exatamente, ó, esses três estados. Ó. A água está começando a borbulhar, mas ela está borbulhando por quê? Porque eu aumentei a temperatura? Não, porque eu diminuí a pressão. Então, como as moléculas estão muito mais espaçadas, automaticamente ela vai começar a entrar no virar vapor, no estado gasoso. Então, ó, ela está ali. Ó, 2 minutos depois, se ele manter aquele estado, 2 minutos depois, né? Olha lá, ó. Tá começando a congelar aqui, ó, a água que estava no estado líquido entrando no estado sólido. E olha as bolinhas aqui, ó. E as bolinhas, ó, são o estado gasoso. Ó. Então repara, ela está líquida, ela tem o sólido e ela também tem o gasoso. Então eu tenho o que a gente chama de ponto tríplice da água, ou seja, os três estados da água, certo? Então a questão ela mostra exatamente isso, ó, essas relações. Então, ó, se eu estou nesse ponto tríplice e eu aumento essa pressão, né, que eu vou fazer? Eu vou fazer com que essas moléculas fiquem mais juntas. Então aqui eu vou ter exatamente o que? Um estado sólido. Já se eu aumento a temperatura, ó, eu vou ter aqui o estado líquido e aqui para baixo eu vou ter um estado gasoso. Ou seja, se eu diminuo a pressão, eu vou ter com que as moléculas estão muito mais livres. Então aqui eu vou ter meu estado gasoso. Aquele gráfico que a gente viu, ele é só uma ponta desse cara aqui, ó, ou uma ponta desse aqui. Certo, gente? Então, a atividade é exatamente esses 4 exercícios. Bem simplesinho aqui, pelo que dá pra ver, ó, só questãozinha de análise, pra gente corrigir na semana que vem. Dúvidas, perguntas? Isso aí, tipo meio. É como se ele chegasse no meio termo entre as 3 mudanças. Alguma pergunta?
Então, ok. Então, ó, atividade 393, 394, 95, 96. Tudo bem, gente? E não esqueçam, para quem entrou agora, tem uma atividade para a semana que vem, quer dizer, para dia 15. Ó, hoje é dia 12, então vai fechar aí sexta-feira, que é fazer o 409, 366, 370. E para outra semana, 371, 375, 78. Repara que o 75 e 78 eu já fiz. Então quem está ligado nos nossos videoaulas está conseguindo pegar os exercícios. Certo, gente? Então terminamos por aqui.